Em sua posse, o governador Confúcio fez um discurso de mais de 1 hora, agradecendo a confiança do povo e destacando pontos positivos do seu primeiro mandato. Mas ele também anunciou metas e elegeu a simplicidade e a transparência como as palavras de ordem do seu novo mandato. Veja agora aqui um resumo, até não é bem assim um resumo, um pouquinho mais longo do que o resumo, dos principais pontos do pronunciamento do governador. Mas é que é um momento ímpar, importante, e que ele está, na verdade, falando de tudo que tem a ver com a vida de cada um dos rondonienses. Vamos ver. Quero agradecer a toda a população de Rondônia indistintamente, mas em particular a capital Porto Velho. Não esperava ser vitorioso aqui. Fiquei surpreso com a votação que me agradou muito e foi responsável pela nossa vitória. Agradeço a Ariquemes, onde moro, onde tive a maior votação proporcional do Estado. Agradeço a Ji-Paraná, que me concedeu 62 por votos válidos naquela cidade. A Itapuã do Oeste, a Nova Mamoré, Rolim de Moura, Guajará, Rolim de Moura. Me surpreendeu pela segunda disputa eleitoral. Ali é o território dos adversários dessa campanha e da outra também. Como é que um intruso ganha eleição em Rolim de Moura? Então, por 2 mandatos, por 2 eleições, eu sou vitorioso em Rolim de Moura. Eu não sei como pagar tanta gratidão e tanta confiança. E de tal forma, a surpresa de passar por cima de tudo, da vizinhança dos candidatos e votar no estranho que fui eu tenho que retribuir a Rolim de Moura essa gratidão. Jaru, Ouro Preto, Candeias, Colorado Oeste, Pimenta, todas as demais, Cacoal, onde foi a disputa mais difícil. Cacoal foi disputa rua a rua, beco a beco. Foi terrível. É como a guerra ali entre Israel e os palestinos. Não tem governo que não sofra, meus amigos, não tem. Não tem governo que não se alegre também. Tudo depende dos momentos, das circunstâncias. E aqui eu poderia dar inúmeros exemplos, tanto aqueles políticos de grande repercussão nacional, até políticos anônimos do nosso Estado, que sofreram muito nos seus mandatos. O Jorge Teixeira de Oliveira, nosso querido Jorge Teixeira, que é nome de cidade, nome das principais avenidas de Rondônia, ele não pôde fazer o discurso de despedida no dia de ir embora. Ele foi vaiado do começo ao fim. Atiraram sobre Jorge Teixeira tomates. Ele saiu muito triste de Rondônia. Por tudo que ele fez, ele não conseguiu agradecer Rondônia e nem receber os aplausos tão merecidos. Jerônimo Santana, quando saiu do governo, falaram que ele tinha não sei quantas casas em Miami, que tinha dinheiro nos paraísos fiscais. E todos nós que convivemos com Jerônimo depois que saiu do governo, vimos a sua dificuldade. Lá na Câmara dos Deputados, no Senado, tinha mês que a gente ajudava com dinheiro para ele cobrir as despesas. Foi doente, morreu há pouco tempo, mas foi profundamente injustiçado. Olavo Pires, vocês se lembram como terminou a carreira do falecido senador Olavo Pires? Sidney Guerra, Jaru, prefeito 2 ou 3 vezes, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Sidney Guerra terminou a vida vendendo cupuaçu na beira da BR-364, ali perto de Itapuã. Falaram que era muito rico, tinha feito isso e aquilo. Não fez. Assim vocês podem ver que os cargos, eles dão alegrias e tristezas também.
Senhoras e senhores, agora, neste momento aqui, nós iniciamos um novo tempo. Eu falei do passado e agora vem o futuro. Este mandato é o mandato da boa gestão. Já aprendemos, acabamos o medo. Agora chegou a hora de assegurar bom serviço ao povo. Vamos segurar a chave do cofre. Não vamos gastar com besteira, não. Com viagem sem necessidade. Por que viajar? Para seminário, simpósio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não traz, a pessoa vai lá, aprende um pouco e não transmite para ninguém. Hoje a internet, você vê tudo que está passando de Natal. E esses seminários são só em cidades turísticas, em beira de praia, lugares longos. Fortaleza. Vamos ver. É seminário ou é turismo? Então nós temos que realmente escolher bem. Vamos fazer uma seleção de utilidades. Vamos aproveitar os investimentos do Estado que fizemos no servidor. Tem muitos servidores que são mestres e doutores pagos pelo Estado. Nós queremos essa força de capacidade intelectual, de conhecimento adquirido aqui mesmo, para evitar as consultorias caras e muitas vezes inúteis. Consultoria que ele entrega nas suas mãos 3.000, 4.000, 8.000 páginas, que você não dá conta nem de começar a ler, quanto mais colocar em prática. Vamos usar a nossa capacidade. Nós temos muita gente boa no corredor aí de castigo aqui dentro do estado de Rondônia. Mas a minha palavra de ordem é simplificar e a transparência. Essas são duas palavras mágicas no nosso governo. Mas eu vou repetir aqui, eu já li para alguns dos secretários, uma frase do Jaime Lerner, foi governador do Paraná, é urbanista, e ele publicou isso na Folha de São Paulo, e eu guardei. Eu vou ler para vocês um trechinho do Jaime Lerner. Mas nós, governo, secretários, prefeitos, presidente da República, não poderemos ter medo de trabalhar. Nós não podemos ter medo de fazer, porque o preço de não agir é muito alto. Não poderemos nos deixar aprisionar pela infernal máquina burocrática, nessa corrida de obstáculo, na qual a viabilização de uma solução é travada até o ponto da gente desistir de fazer. Dando a entender ao homem público que o melhor gestor, é melhor ao gestor não fazer nada, do que chamar para si a responsabilidade de fazer. Porque esse cenário de não fazer as coisas, tendo o recurso do caixa, é cruel. Instalando no país, como está instalado, a perniciosa estrutura da desconfiança, que o medo inibe a ação. Eu chamo isso tudo de doença do pânico, ou pavor do processo. Todo mundo tem medo de ser processado, um medo de assinar papel. E não adianta ter medo, não. Você vai ter processo, sim. Isso é certeza. É muito raro. Eu acho que eu desconheço qual é o prefeito hoje que sai da prefeitura, o governador que depois vai para casa achando que está tudo bom e bem feito, que nos próximos 10 anos não seja chamado para responder por uma série de impropriedades, muitas vezes que não consistem em má fé. Quero que cada secretário, cada poder e a sociedade me ajude a governar. Me ajude a fiscalizar o governo. Eu já autorizei o doutor Reis, secretário de Segurança Pública, ao doutor Pedro Mancebo, diretor-geral da Polícia Civil, a usar a nossa inteligência, nossos delegados de polícia, para nos grampear, para nos monitorar o que nós estamos fazendo em nossas repartições. Eu prefiro ser vigiado a cada dia
pelos nossos delegados de polícia do nosso estado, a ter que vir delegado de Polícia Federal a agir no nosso estado de Rondônia. Quem errar, que responda por seu erro. E me desculpe, não trabalhará comigo. Eu sou o governador eleito desse estado, mas eu não sou o governo de Rondônia. O governo é cada cidadão, cada juiz de direito, cada professor, cada trabalhador, cada comerciante, cada pai de família. A mim cabe a tomada de posição, a escolha de prioridades e fazer e cumprir o meu dever. Governador é ter na mão uma balança, igualzinho aquelas balanças antigas dos botequins, aquela balança com dois pratos. Em um lado estão os conflitos, do outro lado estão os interesses. Cabe ao governador equilibrar essa balança, nem muito conflito e nem muito interesse. Porque eu, como governador eleito, não coloco sobre meus ombros a responsabilidade de Rondônia inteira, não. Nós temos o Poder Judiciário, com o seu poder, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? O Poder Legislativo, todos nós temos responsabilidade com Rondônia. Rondônia pertence aos rondonienses que trabalham, aos que estudam, aos que querem subir na vida, aos que acreditam no esforço e não na esperteza. Rondônia pertence aos homens e mulheres decentes que estão nessa região. Que Deus abençoe a todos e um feliz 2015 a toda a Rondônia. Muito obrigado, muito obrigado. Discurso de estadista. Eu posso classificar desta forma o que a gente ouviu aí do governador Confúcio Moura. Tenho certeza absoluta que ele falou com o coração. Até porque nesses episódios todos aí, ninguém sofreu mais do que ele. Ah, mas estão investigando? Deixa investigar, tem que investigar. Eu já disse outro dia aqui que a história de Confúcio Moura, a vida de Confúcio Moura, me permite dizer, até que ele me prove o contrário, de que ele é um homem honrado. Ah, mas ele falhou. Ele é ser humano, cara pálida. Ele erra também, como nós erramos aqui. Agora, é claro que muitas vezes o ser humano, por mais experiente que seja, por maior que tenha sido a sua trajetória, muitas vezes ele é até ingênuo em algumas coisas. Às vezes a casa está caindo do seu lado e ele não está vendo. Às vezes as pessoas falam que a casa está caindo e não vê, e não ouve, não dá ouvidos a isso. Mas eu tenho a impressão que essa sacudida que aconteceu aí no final do governo, isso só vem para o bem do governador, do seu governo e, acima de tudo, do povo de Rondônia. O que o governador falou aqui no final, isso eu falei na sexta-feira. O governo somos todos nós, sem exceção. Ele está ali apenas como uma pessoa nomeada por nós, como se fosse o síndico do nosso prédio, o síndico do nosso condomínio, para botar ordem nas coisas e fazer o que os condôminos querem que seja feito, o que os condôminos precisam que seja feito. É isso o governador, é o síndico numa amplitude maior, como é também o presidente da República, a presidenta. Então não foge muito disso. Aliás, não foge nada disso. Então, o governador fala da questão também de acertar, de errar, de fazer, de não fazer. Lembrou o discurso do Lerner. E eu sou daqueles que acredita de que é muito melhor você errar pelo excesso de vontade de fazer, de realizar, de acertar, do que você não fazer e errar por omissão. Então, faça. Aqui na empresa é assim. A gente erra, mas erra por ter feito, não erra por ficar calado. Aqui, eu erro algum comentário por eu ter falado, eu não erro por ter me calado. E a vida é feita assim,
É desse jeito, é a gente construindo pontes, como diz o nosso Domingos Júnior, gosta de dizer isso, agora integrante do governo também. Mas é desse jeito. Você tem que construir alicerces, pontes de aproximação dos poderes. E o governador é experiente, sabe disso, e vai contar desta vez com um vice-governador, Daniel Pereira, experiente na política, embora jovem ainda, e um chefe da Casa Civil, embora mais jovem ainda, mas que dá um show de habilidade, de sensibilidade, de caráter em muita gente que está aí há anos na política. E essa coisa de lembrar nomes que saíram, Jorge Teixeira, já falei várias vezes aqui essa história. Eu já estava aqui em Rondônia quando o Teixeirão saiu daqui, corrido. E pior, não era a oposição só não, eram aliados do Teixeirão que fizeram a vaia estrepitosa, estrondosa contra aquele pobre homem que deu a sua vida por esse Estado. E eu tenho dito muitas vezes aqui, a maioria desses políticos que deixaram a política hoje já voltou para a enxada. É por isso que eu fico revoltado muitas vezes, porque às vezes só se vê, e tem que ver, a cachaça que todo mundo toma, mas ninguém quer ver os tombos que esses levam na vida. Então é bom a gente saber e ter bem a noção disso. Muita gente se apropria do bem público, usa de artifícios para enriquecer ilicitamente. Muita gente faz isso, nós sabemos disso. Mas tem muita gente que sai da política, entra rico e sai pelado. Ou chega na política com as mãos calejadas, passam ali 4 anos, 8 anos e voltam para o cabo da enxada, porque não conseguiram juntar nada, construir nada. Então, a vida, eu acho que às vezes nós todos somos muito cruéis em generalizar as coisas. E eu quero aceitar esse apelo do governador, quando ele pede para ser fiscalizado, para ser grampeado. Governador, e eu sei que o senhor é um democrata, nós vamos dar aqui, nesse RO Record, e em todo o sistema imagem de comunicação, essa contribuição que o senhor quer da Polícia Civil sua. E nós vamos fazer o mesmo aqui, como homens da imprensa, que temos a missão de noticiar, de informar e de formar opiniões. Nós vamos também continuar o que nós viemos fazendo, olhando de forma crítica todas as ações do governo. Quando o governo acertar, terá o nosso aplauso. E quando o governo errar, terá a nossa impiedosa crítica. Só quero lhe pedir uma coisa: o senhor passe isso para os seus comandados, porque eu não quero de novo ver secretário, ver diretor de departamento, diretor não sei daqui, diretor não sei de onde, fazendo beicinho e achando que nós somos inimigos do planeta quando nós criticamos o governo. O cara, para ser secretário de um homem como o senhor, ou ser assessor de um homem democrata como o senhor, que jamais veio se queixar para mim da nossa postura independente aqui nessa televisão ou naquela rádio como a Aparecida FM, tem gente que lhe assessora que quer ser mais real do que o rei e não tem humildade de aceitar crítica. Gente que até hoje deixou incinerar bebê, queimar bebê, desaparecer bebê e por aí vai, e jamais admitiram que estão errados. Nós aceitamos, governador, a sua chamada. Vamos lhe ajudar a fiscalizar o seu governo. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Aqui, como nós trabalhamos com a verdade, e eu sei que o senhor não tem medo da verdade, nós vamos continuar fazendo aquilo que fizemos esse ano e vamos fazer em 2015.